os trepidantes Márcio e Levi, está entrando no ar o canal Sempre Fla. Boa noite, galera! Aqui quem fala é o trepidante Márcio, do canal Sempre Fla, do meu, do seu, do nosso canal Sempre Fla. Galera, as notícias não são muito boas, né? Mas temos que manter aqui o nosso padrão de informações, da nossa qualidade das informações no tocante às coisas que são relacionadas ao Clube de Regatas do Flamengo. Galera, venho dizer aqui que o Flamengo hoje perdeu o Botafogo de 1-0, né? Num estádio completamente lotado, o estádio de Brasília, a coisa mais linda que estava, mais de 90% da torcida do Flamengo, e o Flamengo conseguiu decepcionar todo mundo e perder de 1-0 para o Botafogo, que foi muito, mas muito frustrante, né, galera? Mas antes, peço que vocês cheguem, dê aquele like de confiança e acione aquele sininho, o sininho das notificações. Comente os nossos vídeos, né, e compartilhe os nossos conteúdos. Espero que vocês consigam ver o máximo do nosso vídeo, que o nosso vídeo com vocês tenha começo, tenha meio e tenha fim. Agradeço a todos vocês, aos mais de 1000 inscritos que estão nos nossos canais aqui agora, nos dando aquela moral, nos dando aquela força, né, galera? Galera, hoje não foi um dia muito legal, de festivo mesmo, só teve o Dia das Mães. Deixo aqui um abraço a todas as mães deste país inteiro, um enorme beijo no teu coração, aqueles que têm as suas mãezinhas, aqueles que não têm, mas aqueles que são casados e são pais também, porque fizeram da sua esposa mães também nesse país, né? Um beijo para todos vocês, né? Um forte abraço, um beijo para todas, né? Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida e a sua família. Venho falar aqui do Flamengo, que mais uma vez não se apresentou de maneira satisfatória, né? Se no outro jogo o Paulo de Souza praticamente botou aquele time certinho que a gente queria ver jogando, né? Até a zaga, né? Quando ele botou o Pablo, Davi Luiz e Felipe Luiz, depois que o Pablo se machucou, aquela mudança toda veio arrasar o sistema defensivo do Flamengo no último jogo. Nesse jogo ele tinha à disposição o Pablo, ele tinha à disposição, eu acho que ele tinha à disposição também o Léo Pereira, né? Não é que seja uma opção tão boa, mas são zagueiros de ofício, né? E também acho que tinha o Cleiton, então ele tinha 3 jogadores de opção para ele poder fazer o sistema defensivo. E o que ele faz, ele mais uma vez, dessa vez não foi mudança durante a partida, dessa vez ele botou o nosso Arão na defesa, né? Ele fez aquela defesa com Davi Luiz, com Arão e com Felipe Luiz. Felipe Luiz, que não conseguiu jogar muito tempo, sentiu problemas físicos e saiu, e depois entrou o Ayrton. E o Ayrton mais foi lateral esquerdo de ofício mesmo do que foi zagueiro. Então o Flamengo, um bom tempo da partida, acabou jogando com 2 zagueiros. Isso ainda mais comprometeu a atuação do Arão, porque o Arão jogando improvisado, com 3 zagueiros ali, aí acaba um cobrindo o outro, coisa que não vem acontecendo mesmo quando joga com 3 zagueiros. Imagine quando está jogando com 2 zagueiros ser um jogador improvisado como o Arão, né? Houve a fatalidade de mais uma vez uma falha em cima dele, uma sequência de fatalidade, né, galera? Você bota o Arão na defesa ou o Léo Pereira, vão acontecendo uma sequência de fatalidades que às vezes não dá para você entender, né? O Flamengo fez um gol ali no impedimento também marcado ali, o narizinho, uma unha do jogador do Flamengo à frente ali, né? Não queria apagar também a derrota do Flamengo, mas tudo como é a favor da gente, minuciosamente, aquele jogo de câmera, o VAR, pesquisa, olha aqui, olha lá, vasculha, vê tudo de novo, revê o lance todinho, até achar um impedimento de uma unhazinha ou de um narizinho na frente para poder anular o gol do Flamengo. É verdade que o Flamengo começou muito bem na partida, como sempre começa, né? O Flamengo sempre começa bem na partida. Na verdade, esse time do Paulo de Souza, o Paulo de Souza deveria ser um mágico, um ilusionista, né? Porque ele começa jogando de uma maneira tão satisfatória, o time vai amassando, o time vai partindo para dentro, que a gente fica assim olhando, poxa, hoje vai, aí perde um gol aqui, perde outro gol ali, faz um gol anulado, né?
o Vasco foi chamado para ver o gol ali. Então a gente começa a empolgar, tipo, vai sair o gol a qualquer momento e a gente vai deslanchando a partida. E vai passando os minutos, vai passando os minutos, vai passando os minutos e nada acontece, né? Aí acontece as fatalidades, o Felipe Luiz saiu, entrou o Ayrton, que ao meu ver hoje ele teve uma partida até melhor, né? Eu acredito que ele até bem fisicamente vai ser um jogador bastante aproveitado, né? Mas aí vem um outro erro da escalação. Ele deixou o João Gomes, que era o nosso melhor jogador de meio campo, na reserva, e ele entrou com o meio campo com o Andréas e com o Thiago Maia. Gente, na maioria do tempo o Botafogo ele dominou o meio campo, porque o Andréas nem sai jogando com a bola e nem marca. O Thiago Maia, gente, pelo amor de Deus, é um excelente jogador, mas a gente divide o Thiago Maia em duas etapas, antes da cirurgia e depois da cirurgia. Esse Thiago Maia, antes da cirurgia, era jogador para a seleção brasileira, e esse agora, depois da cirurgia, gente, não tem vaga no Flamengo. Ele não consegue dar qualidade no toque de bola, ele não consegue arrancar com a bola, ele não consegue dar velocidade, né? O que ele tenta fazer e não tem mais condições, o Andrés tem condições e não consegue fazer, então fica muito complicado. Então há uma lacuna muito grande no meio campo, e ele criou duas lacunas, dois buracos. Um primeiro de tirar o Arão do meio campo e entrar como zagueiro. O Arão faz falta no meio campo, né? E o segundo de não entrar com o João Gomes, que desses todos os jogadores que jogam no meio campo ali, que tem a função de marcação, o João Gomes é o nosso melhor jogador. Tanto é que ele entrou no segundo tempo e entrou muito bem. Ele entrou e jogou pouco tempo e já foi o melhor jogador do meio campo do Flamengo. Entendeu? Então, as fatalidades, elas acontecem, mas a fatalidade, ela é aliada com a competência. Se você é competente, você vai fugir da fatalidade. Agora, se você não tem uma competência tão grande assim, as fatalidades vão ocorrendo. Porque se o Arão joga na zaga e toda vez acontece alguma coisa, tá na cara que ele não é zagueiro de ofício. Então, se você tem 3, 4 zagueiros ali, seja da base, seja da onde for, é zagueiro de ofício, o zagueiro titular não tá jogando, tem que botar. O último jogo era para ter entrado com o Cleiton. É um jogador da base que já jogou ali em cima, no time de cima várias vezes e fez excelentes apresentações. Tem que dar a chance. É nessa hora que aparecem os grandes jogadores. Entendeu? Então o Cleiton era para ter entrado no último jogo. O Pablo era para ter entrado de cara hoje, mas o Pablo vem de contusão. Se foi relacionado, é porque o jogador está em condição. Se o jogador viajou, está relacionado, é porque tem condição, porque se não tem condição, não vai levar um jogador que não tem condição, deixa aqui no Rio, terminando o tratamento, fazendo tratamento. O Pablo foi relacionado e ele foi. O Rodrigo Caio foi relacionado, também viajou, tinha o Rodrigo Caio, o Rodrigo Caio, o Pablo, eu acho que tinha o Cleiton. Então ele botou o Arão por opção dele. Então se ele botou o Arão por opção dele, ele é culpado. Se ele tirou o João Gomes do meio campo, que era o melhor jogador do meio campo, para entrar com uma formação de Andrés e Thiago, ele é culpado, foi a opção dele, né? O nosso ataque até que evoluiu muito bem, o Bruno Henrique caindo pela esquerda, sempre tendo facilidade pelo lateral do Botafogo, pelo lateral direito, né? O Savieiro, que estava jogando por ali, até um excelente jogador, né? Jogador muito esforçado, jogador que tem sua certa qualidade, mas teve dificuldade para marcar ali o Bruno Henrique, tanto é que ele levou um cartão amarelo e estava pendurado. E o português do Botafogo, que não é um português paraguaio, que tem uma visão de jogo muito melhor do que o nosso português paraguaio, ele tirou no segundo tempo, sabendo que o Savieiro podia ser expulso. Ele mexeu no jogo como podia mexer, ele botou a garotada quando tinha que botar. E eu vou te falar uma coisa, esse Botafogo tem mais qualidade do que aquele outro que o Flamengo ganhou. Porque esse Botafogo é diferente daquele outro, ele tem mais qualidade e ele está se ajeitando. É um time que já tem a mão do seu treinador. Esse time do Botafogo, ao meu ver, não é um timeco qualquer não, é um time que está em formação e você já vê que tem dedo do técnico ali. É um time que ele não vai correr risco para rebaixamento, anota o que eu estou falando. Não vai ganhar campeonato, não vai disputar lá em cima não. Mas esse Botafogo aí tem jogador de qualidade. Esse Tanque não é um jogador ruim, esse Savieiro não é um jogador ruim, eles têm um excelente goleiro. O sistema defensivo tem o Cuesta, que eu queria ver jogar no Flamengo. O Cuesta é um excelente zagueiro, né?
E tem a garotada no ataque ali que tem jogadores promissores. O Botafogo não é um time de bobeira. É um time agora que tem um Tietê no meio campo. É um time que agora que tem qualidade e tem um treinador do banco. É um time que está em formação. E o Flamengo já está aí, um time que joga há 3 anos. Não dá para se dizer que o Flamengo está em formação. Entendeu? Então do Botafogo a gente não tem que cobrar nada. Fica a gente fala, empatou, perdeu, não sei o que para esse timeco do Botafogo. Não, esse Botafogo aí não é um timeco não. Esse Botafogo aí, ele tá em formação. Esse Botafogo vai dar trabalho. Porque tem um treinador que é inteligentíssimo. Ele tem um time na mão, ele sabe armar bem um time. É nesse momento que a gente reconhece o trabalho de um treinador. Um treinador que tem uma Ferrari na mão e não consegue fazer a Ferrari andar. Aí um treinador que pega uma Brabham, que pega uma equipe inferior, tipo daquela da Fórmula 1 lá, que o Nelson Piquet foi campeão mundial com a Brabham. O Botafogo é essa Brabham de agora. E o Flamengo é uma Ferrari que está na mão do treinador que não sabe dirigir, não sabe fazer nada. Tem uma Ferrari na mão, não sabe usar. E esse técnico do Botafogo tem um time bem inferior, mas sabe armar direitinho. O lateral é lateral, o zagueiro é zagueiro, o atacante é atacante, o meia é meia. Tem um meia de criação, tem um meia que é só para marcar. Então ele tem um sistema defensivo altamente definido e padronizado. Um time que está sendo formado agora há tão pouco tempo já tem a cara do seu treinador. E isso que falta o Flamengo. Falta o Flamengo identidade. O time do Paulo de Souza, ele não tem a sua identidade. Né? Isso muito graças ao sistema de 3 zagueiros. Porque uma das coisas mais confusas que tem nesse time aí do Flamengo é os 3 zagueiros. Os 3 zagueiros deixam o time do meio campo atrás totalmente indeciso. Ninguém sabe o que faz nada. É um time totalmente embolado. É um time que tem hora que é um bando dentro de campo. A gente vem sempre falando aqui no canal, eu e o Levi. O Flamengo é um bando de time com vários talentos. Então o Flamengo chega no gol por casualidade, porque os jogadores são ótimos demais. O Bruno Henrique é muito bom, o Gabigol se movimenta o tempo todo, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, são jogadores de extrema qualidade. Não precisa tática, não precisa técnica, não precisa nada. Com um jogador desse dentro de campo, uma hora eles vão chegar de cara pro gol, como chega toda hora. Aí é que tá. O Flamengo chega de cara toda hora. Pela criatividade que tem esse ataque no Flamengo, o Flamengo cria bastante, mas perde muito gol, gente. O Flamengo perde muito gol. Eu tô cansado de estar aqui no canal. A mídia toda, os meus colegas de YouTube, todos os canais falam: o Flamengo amassou, perdeu o gol, perdeu isso, perdeu aquilo. Isso já não é mais desculpa. Parece que o time não treina. Parece que o time não treina finalização. Um time com ataque do Flamengo que sabe que vai ficar de cara pro gol toda hora, tem que se fazer treinar a finalização. E o Flamengo é um time que perde muito gol. E outra coisa que abate muito esse time do Flamengo é tomar um gol. O Flamengo toma um gol, se abate muito. O Botafogo fez um gol. Eu vou falar desse gol, né? Daqui a pouquinho eu vou falar desse gol. O Flamengo faz um gol, parece que se abate. E no que o Flamengo se abate, ele abre as guardas, ele abre a guarda do meio campo, a defesa, fica tudo perdido. E o time adversário, seja qual time for, se aproveita disso. O Botafogo fez um gol e quase fez o segundo gol. O gol do Botafogo, gente, mais uma vez, uma bola jogada ali no lado direito, que eu não sei, cara. O Isla, mais uma vez falhando, o Arão ficando sem cobertura, tentou tirar uma bola, acabou facilitando, né? Mas mesmo assim, houve a falha do seu Davi Luiz, porque o Davi Luiz estava de frente vendo a falha do Arão. Se ele desse 2 passos para frente, ele já chegava isolando e chutando a bola lá para frente. Mas ele contou que o Arão fosse dar conta, o Arão falhou, o Davi Luiz só foi recuando e o jogador do Botafogo dominou, foi indo, cortou e chutou forte, mas, gente, ao meu ver, um chute sem pretensão nenhuma, um chute forte, super defensável. E o nosso Neneca, né, que goleiro ruim tem que ter um apelido, né? Então ele não é Hugo, pra mim ele é Neneca. Falhou feio, pulou de uma mão trocada lá, de uma mão de maionese, mão de manteiga, e entrou com bola e tudo pra dentro do gol. O Botafogo fez 1-0. E depois, inteligentissimamente, o técnico do Botafogo botou o time no sistema de marcação, no sistema de jogar recuado para trás, mas botar a garotada lá na frente para sair no contra-ataque, que o Flamengo deu vários contra-ataques do Botafogo para matar a partida. E o Flamengo pressionou, tentou de tudo, teve bola na trave, teve defesa do Gatito, teve.
Agora, o Flamengo foi sem técnica, sem tática nenhuma. O Flamengo foi na bumba meu boi pra frente, né? Botou o Lázaro, que entrou muito bem na partida, né? Botou o João Gomes, já tinha botado anteriormente o João Gomes. O Flamengo começou a dominar o meio campo, né? Graças à correria louca do João Gomes, que desarma aqui. O João Gomes é aquele jogador que o cara dribla ele aqui, aí na frente parece o João Gomes de novo, o cara dribla, mas na frente o João Gomes tá lá de novo. É um jogador incansável. E esse jogador não pode sair do meio campo. É um jogador que, taticamente, ele é a prioridade do meio campo, que é o único jogador de marcação. E o Flamengo, quando joga com o Arão e com o João Gomes, o Arão sabe sair jogando melhor, né? E marca também um pouco. E o João Gomes marca demais. O João Gomes marca demais, é imprescindível o João Gomes nesse meio campo do Flamengo. E o Lázaro também entrou muito bem também, fazendo as jogadas ali de centralização pelo meio. A Fulana quase fez um gol muito bonito, né? Numa tarde inspiradíssima do goleiro do Botafogo, do Gatito Fernandes, que é um excelente goleiro. E eu cansei de falar. Gatito Fernandes, o Flamengo podia ter contratado, o Flamengo podia botar um dinheiro ali na mesa do Botafogo, né? E o Flamengo podia ter comprado o Fábio do Fluminense, o Flamengo podia ter trazido o Gatito, né? Aí eu não entendo. Se ele vem oscilando entre Santos e Hugo, né? Hugo e Santos, ele oscila pelos goleiros. Então o Santos não estava aí nessa relação, que o Santos tá no departamento médico, que até não sei o que o Santos tem na final, né? Afinal não sei o que o Santos tem, né? Que no último jogo que ele jogou ele parecia estar tão bem, né? Eu não sei, acho que tem jogador que deve sonhar, deve cair da cama, deve dormir em beliche, deve cair lá de cima e se machucar. Porque eu não sei como é que esses caras se machucam. Os jogadores do Flamengo são de vidro. Esse departamento pífio do departamento médico do Flamengo também é horroroso. É horroroso o departamento médico do Flamengo, né? O Flamengo tem um time quase completo no departamento médico. Faltava só o goleiro, agora a gente tem um goleiro. Tem o nosso melhor goleiro no departamento médico. Então quero falar o quê? Se ele fica oscilando entre Hugo e Santos, Santos e Hugo, por que ele não botou o Diego Alves hoje, gente? Porque se não tinha o Santos para oscilar, então ele tinha que pegar. Então, o Santos está machucado, o Hugo jogou a última partida, vou entrar com o Diego Alves. É uma covardia o que fazem com o Diego Alves. O Diego Alves não merece isso. O Diego Alves não deu muita alegria. O Diego Alves ainda tem história para queimar ainda. Ele tem um ano ainda, ou 2 anos aí, um ano de bem sucedido na carreira dele. Se ele pegar um time grande aí, ele vai deslanchar. E a gente vai falar, caraca, esse cara foi goleiro da gente. Então, o que está se fazendo com o Diego Alves é uma covardia. O Santos era o titular, acho, né, porque a última partida eu acho que ele ganhou uma vaga, não é possível. Pra gente ele sempre foi o titular, né? Mas pra cabeça do Paulo de Souza era o Hugo. No último jogo o Santos defendeu bastante, a gente fala, não, o Santos é o titular. Aí apareceu essa contusão agora, a gente pensando assim, pô, se ele vir oscilando entre o Santos e o Hugo, ele vai dar uma chance agora pro Diego Alves, né? Não, ele botou o Diego Alves no banquinho lá e o Hugo, ô goleirão, vamos lá Hugo, vamos lá, arrebenta Hugo. E o Hugo arrebentou com a gente. Hugo não, né, o Neneca, porque goleiro do Flamengo não pode ter apelido, né? É Júlio César, é Gilmar, é Raul, é Cantarelli, né? É Bruno, seja lá o matador, mas jogou no Flamengo, foi um dos maiores goleiros do Flamengo, teve. Eu tô falando no profissionalismo, dentro de campo. O que ele fez fora, infelizmente, ele tem que pagar e tá pagando, né? Não só na cadeia que ele pagou, mas como aqui fora, que a carreira dele acabou. Entendeu? Então, teve um preço. Ele fez, teve um preço. Infelizmente, é uma vida que não se volta, né? São choros, são famílias, são vidas que se acabam, mas a nossa justiça é essa. Ele pagou o preço na justiça e pagou o preço aqui fora, que a carreira dele acabou, né? Mas lá no Flamengo ele foi um dos melhores goleiros que o Flamengo teve. Então os goleiros do Flamengo tiveram nomes. E esse é o Neneca, né? Como a gente já tivemos outros também, né? A maioria dos goleiros do Flamengo que tem apelidos fortes fizeram a gente sofrer. O outro foi o Muralha. Muralha, né? O Muralha, gente, agora é o Santos, né? É o nosso goleiro, que teve 2 partidas aí que entrou como titular e botou tranquilidade ali. Ele arrumou aquela cozinha ali atrás, né? E por essa fatalidade agora, que eu ainda não sei o que aconteceu com ele, nem sei se é grave, eu não sei nem o que houve com o Santos. O Hugo hoje vem e entra no gol. Eu pensei até que fosse o Diego Alves hoje na partida, e o Hugo faz aquela cagada, né?
O cara me chuta sem pretensão nenhuma de fora da área, tudo bem, foi um chute forte, mas foi super defensivo. E ele aceita com mão de maionese. Então, essas escolhas, o Hugo no gol, Arão improvisado, Leozão Pereira, André junto com o Thiago Maia, essas improvisações, às vezes que eles entortam o time todo lá na frente. Isso aí não é eu, isso aí não é você, isso aí não é Landim, isso aí não é o Blas, isso é Paulo de Souza que faz. Agora, evidentemente, ele não tem culpa sozinho, como eu falei. Lá, quando foram procurar lá em Portugal, sentou na mesa com ele e ele deve ter falado, meu time é com 3 zagueiros. Então, desde aquele momento, era pra parar o assunto. Não, 3 zagueiros na Gávea não. Nosso time tem um DNA de atacar o tempo todo, todos os títulos te ganhamos com dois zagueiros. Então, um abraço, vamos procurar outro. Não foi isso que fizeram, trouxeram ele pra cá. Então, eles são todos responsáveis. O seu Braz, o seu Landim, né? Todos são responsáveis. Aí ninguém quer dar entrevista, ninguém quer falar com a torcida, todo mundo quer virar a carinha, todo mundo tá chateadinho porque não deu certo. Na verdade, eles queriam que desse muito certo o Paulo de Souza, né? Para provar que eles conseguem ganhar título sem o Jorge Jesus. E agora? Como é que fica? O Flamengo tá aí, ó, com 5 pontos, beirando a zona de rebaixamento. Quem vem vai mandar embora? Quem é que vem? Depois desse imbróglio todo que aconteceu com o Jorge Jesus. Pra gente é fácil. Se for fazer uma enquete, a torcida quer o Jorge Jesus. Não interessa a ética, não interessa se ele falou abobrinha ou deixou de falar. Não interessa que foi vazado o vídeo aqui, outro vídeo ali. Né? Um programa do Bem Amigos Amanhã, eu já vi alguns trechos do programa do Bem Amigos Amanhã e não foi bem assim, como o Renato Muniz Prado falou. Entendeu? Então ele encaixou frases ali do Jorge Jesus que o Jorge Jesus podia muito bem afirmado no Bem Amigos, não foi isso que falou. Alguns trechos mostram que o Jorge Jesus tem bastante cautela e até a tal ética que todo mundo cobra, né? Se dizendo que o Flamengo, quando o Galvão pergunta se ele queria treinar o Flamengo, falou que o Flamengo tem treinador, o Flamengo tem treinador. Ele fala do dia 20, mas não fala do dia 20 como se fosse demonstrar o Flamengo que só espera o Flamengo até o dia 20. Não foi nesse sentido que ele falou sobre o dia 20. E realmente ele tem que ajeitar a vida dele. Ele tá cheio de proposta, né? Ele viajou, ele teve essa matéria aí que ele gravou, ele teve uma matéria com o Eric Faria, ele teve outra matéria, ele foi aproveitado, né, que foi assistir um jogo na sacada do Kleber Leite lá, que foi um ex-presidente do Flamengo, né, e o Kleber Leite, ele ajeitou isso aí muito bem estranho, né, porque é o Kleber Leite, ex-presidente do Flamengo, inimigo mortal do Landim, e me chama o Renato Maurício Prado, que é um jornalista e um ex-treinador do Flamengo, que a mídia toda a torcida do Flamengo quer ver o cara de volta. Então eu achei que isso aí foi uma coisa muito armada, né? Mas o que eu quero falar pra vocês é que pra Paulo de Souza não dá mais. Não tem jeito, gente. Ele não faz o time rodar, ele é um cara que não faz o time rodar, ele é um cara que não tem sorte, a equipe dele não está ajudando em nada, a direção não está ajudando em nada, e quiçá alguns jogadores também estão fazendo corpo mole e não estejam ajudando. Isso aí tem que mudar. Departamento médico tem que sair. Não é só o Paulo de Souza que tem que sair. Tem que se reestruturar tudo. Não adianta você botar aparelhinho novo, grama nova, trave nova, pintar, botar modernidade com gente que não sabe manusear as modernidades que tem lá dentro. Tem que ser tudo de melhor. Então, será que lá tem os melhores? Os melhores fisiologistas, os melhores médicos, os melhores no departamento médico? Será que lá dentro realmente agora, hoje em dia, tem os melhores? Não adianta você dar os melhores recursos para pessoas que não sabem usar, não sabem tirar o de melhor. Então, assim como o Paulo de Souza, você tem grandes jogadores e o Paulo de Souza não consegue tirar o que melhor tem de cada jogador. Um sistema defensivo altamente confuso, jogadores se machucando aleatoriamente, né? Escolhas erradas no gol, escolhas erradas nas laterais. Um time sem padrão tático nenhum, 5 meses, mais de 5 meses, já era prazo suficiente. Se ele fosse treinador aqui do Brasil, já tinha sido mandado embora. Aí é o europeu, a gente tem que ter paciência. Quanto tempo o Renato ficou no Flamengo? Acho que foi 5, 6 meses, né? Foi mandado embora. Domenech Torrente ficou quanto tempo no Flamengo?
fez um monte de besteira, né? É muito diferente do que o Paulo Souza está fazendo? Não acho que seja. Foi mandado embora. Então, não sei por que o Flamengo perde tanto tempo assim, gente. Não adianta. Você não pode mandar o Paulo de Souza embora quando o Flamengo sair de uma Copa do Brasil, quando o Flamengo sair do Campeonato Brasileiro, quando tiver correndo lá atrás que não der mais. Ah, agora vamos pegar o time para deixar o time lá em quinto, sexto para disputar uma Sul-Americana. Você sair do Brasileiro, um treinador entrar no Flamengo só com pretensão de chegar em sexto, sétimo lugar, ou o Flamengo sair de uma Libertadores. Um treinador pegar um time assim já não é mais mudança, o ano já está falido. O Flamengo vai ter gasto, o Flamengo vai ter que vender. Tem que ir para a mão de outro treinador, com o Flamengo ainda com chance de brigar no Brasileiro, o Flamengo ainda bem na Libertadores e caminhando ainda na Copa do Brasil. Porque só assim vai salvar o nome do Flamengo. Vitória de 1-0 do Botafogo, um time do Botafogo bem inferior ao nosso, mas é um time que está caminhando para se ajustar cada vez mais, é um time que vai dar trabalho, tem jogador de qualidade e tem um técnico inteligentíssimo, né? Flamengo altamente superior fora de campo, no papel. Dentro de campo não se mostrou essa diferença toda. Atacar e perder chance de gol, o Flamengo na maioria dos jogos tem feito isso. O Flamengo amassa, impressiona a gente, é aquele jogo ilusório, a gente pensa que vai e daqui a pouco o jogo vai cadenciando, aí estoura um aqui na defesa e sai, aí estoura um na lateral e sai. Eu nunca vi um time tão emendado como o time do Flamengo. É um time que é capenga fisicamente. São poucos jogadores que são bem fisicamente. E aquele jogador que é bem fisicamente, o cara não bota pra jogar direto. Que é o João Gomes, o moleque tá voando e o cara foi sacado, foi reserva. O Lázaro tá voando, o João Gomes tá voando. E são jogadores que não são titulares absolutos. Uma hora é o Davi Luiz que sente, outra hora é o Felipe Luiz que sente, outra hora é o Pablo que sente, outra hora é não sei quem que sente. É muito difícil, além do azar que o Paulo Souza tem, além dos jogadores que estão se quebrando a todo momento, o Paulo de Souza não sabe tirar o que tem de melhor de cada jogador, né? O Flamengo perde um jogo importantíssimo que a torcida encheu lá o estádio de Brasília, né? Que a torcida do Flamengo é um motivo de orgulho imenso, né? Mas infelizmente de uns tempos pra cá a torcida do Flamengo não está conseguindo ganhar jogo. A torcida do Flamengo não consegue empurrar esse time. Então o que acontece lá em cima na torcida é empurrado pelo que a gente se vê lá dentro. A torcida do Flamengo não consegue sentir tesão, a torcida do Flamengo não consegue sentir firmeza no que se vê lá de dentro. Aí a torcida do Flamengo começa a ficar fria, dá um apoio aqui, dá um outro ali. Naquele momento que o Gabigol vibrou pedindo para a torcida se levantar, a torcida deu resposta na mesma hora. Mas depois o Flamengo começa a jogar aquele futebol burocrático de novo, vira para cá, vira para lá. Um time que não tem tática nenhuma. E é um absurdo um time com talento daquele por posições não ter tática nenhuma, não ter padrão nenhum definido, não ter nada. Hoje o time do Flamengo é um bando. E quando ganha, é pela individualidade dos nossos jogadores lá da frente. Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta, um Lázaro que tem um potencial para decidir uma partida, um Pedro quando entra também. Porque de tática, de jogada ensaiada, a gente não temos nada. E isso é culpa do nosso treinador. Gente, lamentavelmente, é com o coração sangrando por essa derrota de ver o nosso time perder de 1-0 para o Botafogo. Que, repito, o time do Flamengo tem mais qualidade. Mas o time do Botafogo tem coração e tem treinador e ganhou essa partida. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha matéria. Dê o like, compartilhe o nosso vídeo, né? Acione aquele sininho das notificações, né? E vou falando para vocês, situação vai ficando difícil, aquela luzinha vermelha vai cada vez chegando mais próximo, vai chegando cada vez mais próximo, vai chegando cada vez mais próximo, e o fim do poço é logo ali. Se o Flamengo fechar o ano sem título nenhum, financeiramente as coisas vão ficar difícil. O nosso elenco é um elenco caro demais. E para o ano que vem, a perspectiva não é muito boa, né? Precisamos dar uma reviravolta nisso aí.
E uma reviravolta se vem com um treinador novo. O Flamengo precisa de um treinador novo, mas um treinador que seja capaz de fazer esse time rodar, de fazer esse time jogar, fazer esse time vencer, fazer esse time ser campeão e alegrar nossa torcida. E esse cara é Jorge de Jesus, né? O Flamengo precisa do Jorge Jesus e o Jorge Jesus precisa do Flamengo. Galera, vou ficando por aqui. Uma boa noite para vocês. Tenham todos uma semana abençoada e vamos torcer para dias melhores do nosso Flamengo, né? Isso aqui é Flamengo. Isso aqui é sempre. Isso aqui é sempre Fla. Nos momentos bons e também nesses momentos igual esse de hoje, nesse momento ruim, mas que eu tenho certeza que Flamengo é assim, se renasce das cinzas e a gente vai dar a volta por cima e daqui a pouco a gente vamos estar todos novamente sorrindo, gritando, isso aqui é Flamengo, isso aqui é Fla, isso aqui é muito Fla, é sempre Fla. Valeu, boa noite.